Temos assuntos internacionais importantes para tratar a partir de agora, mas que envolvem também diretamente o Brasil. E para isso, para nos ajudar, para esclarecer, para nos ajudar, sobretudo, a entender o que está acontecendo, tenho o prazer de conversar mais uma vez com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM. Bom dia, professor. Obrigado mais uma vez por conversar com os ouvintes da Band News FM. Como é que vai? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos escutam. Né? Obrigado pelo convite. Vamos conversar sim, isso É, é bom. é sempre muito legal e muito esclarecedor, professor. Eu acho que o Mercosul está no centro da nossa discussão, ou a América do Sul, de uma Sim. maneira geral, está no centro da nossa discussão, dos dois assuntos, aliás. Vamos começar pela cúpula, né? Está acontecendo ainda há pouquinho, começou ainda há pouquinho, acontece nesse instante. A gente trouxe, inclusive, a palavra do presidente Lula, que destacava alguns pontos importantes na transição desse mandato de presidência do Mercosul. Ele destacava os feitos do último ano no Mercosul, mas também lamentava, por enquanto, a não assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. O Mercosul foi pego de surpresa, afinal de contas, a Ursula von der Leyen é uma defensora da assinatura, mas alguns países, sobretudo França e Itália, se opuseram nesse instante. O Mercosul foi pego de surpresa com esse adiamento, ou o protecionismo europeu, sobretudo da França e da Itália, realmente já era esperado, algo esperado, professor? Olha, essa pergunta é boa. Sabe por quê, Fábio? Porque essa ideia de ser pego de surpresa indica uma coisa: nós confiamos. Nós confiamos. A palavra certa é essa. Foi bom você ter lembrado isso. Tá? Quando a gente diz, foi pego de surpresa, não faltaram sinais. O próprio Macron, na presença do Lula, disse: olha, eu não sei se a gente vai assinar, não. Né? Junto com o Lula, em duas viagens diferentes, ele sinalizou a possibilidade de não assinar, que a França não assinasse. Quer dizer que o Mercosul não estava avisado? Estava. Por outro lado, né, o Mercosul confiou na força da Alemanha. O Mercosul confiou na locomotiva alemã. O Mercosul confiou no poder da grana alemã. Né? Não funcionou. O que está acontecendo é que essas decisões, que são essencialmente econômicas, elas estão contaminadas pelo cenário político, Fábio. Como sempre, né? Todo mundo que vai ficando mais velho diz assim: presta atenção, a política manda na economia. A gente esquece esse negócio, né? E aí dá umas trombadas dessa que nem o Mercosul. O que aconteceu? A Alemanha precisa muito desse acordo. Por que a Alemanha precisa? Ela está olhando a violência impressionante, né, do mundo europeu, né? Ela está olhando o crescimento, né, da China tecnologicamente. Para a gente entender esse crescimento, sai na rua e olha a quantidade de carro chinês que está circulando, em qualquer lugar do Brasil. E está circulando porque é elétrico, está circulando porque é inovação. Aí é que está. Para entender Mercosul, presta atenção no carro elétrico. Né? A indústria alemã é moderna, mas não é com a tecnologia nova, recente. Não briga com inovação. Então, ela precisa do mercado brasileiro para vamos dizer assim, para respirar enquanto faz a transição. Para nós é bom negócio? Mais ou menos. Né? A Alemanha chegava aqui com o carro um pouquinho mais atrasado, mas ia trazer outras tecnologias, outros equipamentos industriais. Para nós era um respiro. Né? Ia chegar carro aqui, mais carro europeu, meio atrasado, mas tudo bem. Né? De alguma forma ia vir outros equipamentos, outra tecnologia e mais grana, mais investimento. Para nós significava um negócio válido. Né? A Alemanha não é mais a Europa. A Alemanha não tem o poder que a gente imagina. E a razão é política, não é econômica. Não quer dizer que a Alemanha não tem força econômica. Continua, mas não é suficiente. Vale a pena a gente prestar atenção num cara chamado Sepp Miller, né, que sai pouco no noticiário.
Ele é o vice-presidente da democracia cristã, o partido do Merz, o partido do Friedrich Merz, o primeiro-ministro, o partido que está no poder. O que esse cara disse, né? Que é o vice-presidente do parlamento, que é um cara importante. Ele diz o seguinte: sem tais acordos, eu vou ler para ficar bem clarinho, sem tais acordos, a Alemanha não poderá pagar mais os cofres da UE, da União Europeia. A Alemanha precisa voltar a ser uma nação exportadora, ou nós não teremos os recursos para sustentar o futuro da Europa. Está claro? A Alemanha botou a chantagem econômica. Assina o acordo ou nós não vamos dar mais dinheiro para o resto da Europa. Sabe o que aconteceu? O resto da Europa, a França e principalmente Itália, Polônia e os países, a Hungria, compraram isso aí. Se você não der dinheiro para nós, você, Alemanha, não der dinheiro para nós, melhor para nós, vai acelerar a vitória da extrema-direita nesses países. Hoje, quando você encosta o Macron na parede, você está ajudando a Marine Le Pen, você está ajudando a subida da extrema-direita europeia radicalizada. Bem quietinho. O Trump ajuda, viu? É o que o Trump quer. Então, quando a gente olha para o acordão, a gente olha para a força econômica dizendo, racionalidade é isso, e olha para a força política e diz, vamos devagar. Aí é que está a briga. O Lula tentou ajudar a Alemanha dando um apertão. A Meloni diz, eu quero mais um mês. Quando a gente fala da Meloni que quer mais um mês, dá até para acreditar, porque a Meloni quer ser ela a direita radical, ela a extrema-direita com a cara da Europa. Está concorrendo com a Marine Le Pen. Hoje, a Meloni ajudar o Macron prejudica a Marine Le Pen. Daí a Itália virou amiga da França para brecar o acordo. Está dando para entender? Não sei, porque é muita informação. Mas quando a gente olha para esse quadro, a gente percebe a cautela que o Lula está tendo, a cautela que até o Milei está tendo. Porque o acordo interessa para a Argentina também. A indústria automobilística argentina também quer os europeus lá para dar uma animada tecnológica. Então, quando você olha para esse quadro, né, o jogo é pesado. Aí o Brasil diz o seguinte: para nós ganhamos o quê com isso? Ganho geopolítico. Se a gente se abraçar com a Europa, nós podemos ter mais força para lidar com os gigantões, com a China e com os Estados Unidos. Eu reconheço que é muita informação, eu reconheço que é muito jogo, mas é coisa de adulto, viu, Fábio? É um negócio que a gente olha para isso aí e fala, meu Deus do céu, é muita gente envolvida. É isso, e gente graúda, né? O senhor trouxe aí aspectos políticos importantíssimos, né? E eu, na questão, falei sobre o aspecto econômico. Eu fui leviano quando eu utilizei a expressão protecionismo, sobretudo com relação à França, porque assim, a gente sabe que o agronegócio francês é absolutamente contra a assinatura desse acordo e o Emmanuel Macron olha com atenção para isso. Exagerei ou também tem esse aspecto importante, professor? Tem tudo nesse aspecto, porque isso aí, esse protecionismo, virou arma política. Quando a gente fala de política, a gente precisa ter muito cuidado para não dispensar a racionalidade econômica. Dispensou, viu, Fábio? Você está certíssimo. Olha que coisa interessante na tua pergunta. O Macron e a União Europeia e a Alemanha, porque o chefe da Comissão Europeia é a Ursula von der Leyen, uma alemã, aliadíssima do Merz. Então, quando você olha para esse quadro, o que eles fizeram? Vamos sossegar os agricultores franceses. Deixa eu falar uma coisa, que aí vem mais chatice de número. Né? Número é um troço chato, mas não tem outro jeito. Né? Para você ter uma ideia, se os agricultores franceses iam mesmo sofrer concorrência da América Latina, da agricultura brasileira, da soja brasileira, do leite brasileiro, que eles morrem de medo, que o leite brasileiro o Brasil é o maior rebanho do mundo.
E o Brasil consegue uma produtividade altíssima. Produtividade altíssima quer dizer o seguinte, né? Entra no mercado europeu com preço mais baixo e acaba com o produtor europeu. Dá para entender isso aí fácil. Sabe o que a Alemanha fez, o que a Comissão Europeia fez? Colocou um entrave na competitividade. Como é que é, professor? É isso mesmo. Disse, olha, podem dormir tranquilos, agricultores franceses, porque o Brasil ou a Argentina não podem mexer nos preços. Eles têm que sempre fazer o mesmo preço de 3 anos atrás. Em outras palavras, só pode mexer no preço até 5%. Em outras palavras, a grande força do agronegócio na América Latina é competitividade, oferecer preço melhor. Proibido. O Brasil disse tudo bem. A Argentina disse tudo bem. Porque o que interessava era a assinatura do acordo, não interessava isso. Quer dizer, então, que os agricultores franceses estão protegidos? Estão. Era 10%, passou para 5%. Em outras palavras, o Brasil não pode baixar preço para entrar lá. Proibido. Pior, a faixa que a gente pode entrar, a cota que a gente pode entrar, eu vou falar para você, Fábio, você vai dizer para mim, professor, isso é mentira, não é possível, é uma piada. É 1,5%. Vou lá, menos de 2%. 1,5% do mercado europeu, só. Você vai me dizer, poxa vida, mas então com esse nível de proteção, não tem risco nenhum para o mundo agrícola francês. Não tem. Por que eles continuam fazendo? Porque tem razão política. Porque eles são aliados da Marine Le Pen. Porque eles querem encostar o Macron na parede. Eles não querem nenhuma mudança. Eles sabem perfeitamente que a ideia de Europa é que está em jogo. Se você me disser que os amiguinhos do Trump estão bem perto dos agricultores franceses, dos agricultores italianos e dos tratores que estavam na porta de Bruxelas, eu vou te dizer, presta atenção, porque foi isso que o J.D. Vance falou. Ele foi lá em Munique e avisou. É o vice-presidente americano. O Trump disse a mesma coisa. Decadência europeia. A extrema-direita americana não quer ouvir falar de ideia de Europa. A Europa, para eles, não é isso que a Europa tem. Tem um artigo no Financial Times da quinta-feira que é claríssimo sobre isso. Eu estou falando de Financial Times. Eu não estou falando de nenhum jornal de esquerda. Dizendo, olha, cuidado, os americanos querem destruir a Europa. A ideia de Europa unida. A agricultura francesa ajuda muito para isso. O enrosco dessa situação é exatamente o que você falou. Será que a produtividade nossa, será que o protecionismo deles tem medo? Já foi resolvido o protecionismo. Ok, resolveu o protecionismo e eles continuaram. Motivo, o que eles querem é poder político. E não a razão econômica. Você tem toda a razão de fazer essa pergunta. Assunto bastante complexo e muito complicado. Professor, outro assunto importante para a gente encerrar o nosso papo desse sábado, a tensão, obviamente, entre Estados Unidos e Venezuela. Isso tem aumentado cada vez mais. O Trump parece que não quer afrouxar ali a corda. E duas questões sobre isso para a gente encerrar o nosso papo. Qual o perigo para a América do Sul, para a América Latina de uma maneira geral, uma eventual intervenção dos Estados Unidos? E uma segunda questão, os Estados Unidos estão mais preocupados com o narcotráfico ou com o petróleo? Já respondeu. Já respondeu. O narcotráfico, as lanchas e tudo o resto, coitada daquela gente. Outro dia, eles mataram 15 pessoas que estavam num barco. Né? Narcotraficante manda 1 ou 2, porque ele quer o espaço do barco para pôr a droga, ele não quer pôr gente lá. É simples de observar. Né? É óbvio que uma lancha daquelas com 11, 15 pessoas não tem espaço para pôr droga. Então, é óbvio que a resposta é petróleo. A Arábia Saudita, que a gente sempre imagina que é a maior reserva de petróleo do mundo, não é, não. A maior reserva de petróleo do mundo é o Lago de Essequibo e Orinoco, é a Venezuela inteira. Né? É toda aquela região. É a maior reserva de petróleo do mundo. Os olhos gordos para cima disso são altos.
de alguma forma, as petrolíferas americanas já receberam uma sanção, já receberam um direito, uma ajuda para não ter sanção para voltar à Venezuela. Não foi suficiente. Eles querem mais. Eles querem substituir Maduro por alguém que seja absolutamente aberto aos interesses das petrolíferas americanas. Esquece as petrolíferas chinesas, asiáticas, europeias, até a Petrobras, que está lá na Guiana. Você tem toda a razão. Petróleo é o X da história. Para a América Latina, que é a tua primeira pergunta para a gente ir rápido, importa sim, viu, Fábio? Importa bastante uma invasão, um ataque, mesmo que seja apenas um ataque aéreo. Apenas, entre aspas, pode fazer um estrago daqueles. Né? Então, mesmo que isso aconteça, vai romper um limite, que é de mais de 50 anos que a América do Sul não recebe nenhuma visita, entre aspas, militar. O segundo problema é que um ataque militar dessa natureza vai provocar um segundo êxodo, uma segunda onda de refugiados. Aí não são refugiados econômicos, são refugiados de guerra, mais protegidos. O Brasil, a Colômbia, o próprio Peru e até a Argentina puseram a mão na cabeça. A Argentina tem hoje quase 1 milhão de venezuelanos, o Brasil tem mais de 700 mil. A Colômbia tem 3 milhões. É só você. Isso tudo sem cair bomba do céu. Se começar a cair bomba do céu, o que você acha que as famílias venezuelanas vão fazer? É isso que preocupa a América Latina. É isso que preocupa a todos. A questão política, a questão geopolítica de um ataque no território latino-americano, porque aquela questão é sempre igual, né? Até os argentinos, que são amiguinhos do Trump, já sabem. Tá bom, os americanos entram. E depois, como é que você faz para eles saírem? Como é que você tira? Né? Então, portanto, o medo é real. Até a Argentina, que é amiga do Trump, sabe disso. Vai com calma nessa história. Você não vê o Milei falar nenhum ele é contra o Maduro e tal, não fala a favor da invasão. Porque eles, né, sabem o que pode acontecer. Então, a segunda parte são os refugiados. O medo é generalizado de uma situação como essa, que ficaria sem controle na América Latina inteira. Muito bem, professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, mais uma aula para a gente, numa manhã de sábado aqui na Band News FM. É sempre um prazer conversar com o senhor, viu, professor? Que foram boas, Fábio. Boa conversa. Boa ótimo, conversa, é sempre muito bom. Obrigado, professor, pela atenção com os nossos ouvintes mais uma vez. Um abraço. Um abraço, meus amigos. Até mais. Bom dia a todos. Tchau, tchau.